Olá, eu sou o Gustavo e este vídeo é referente ao trabalho de roteamento OSPF, que é o terceiro trabalho da disciplina de redes de computadores. Bom, o grupo é composto por mim, Gustavo, e os demais integrantes são o Frederico e o Pedro. Bom, falando agora sobre a divisão de tarefas, todos os integrantes do grupo instalaram o emulador Netkit NG através de dual boot nos seus respectivos sistemas Linux. Através de reuniões síncronas nós definimos a topologia da rede. O Pedro ficou responsável pela configuração do emulador Netkit. Eu, Gustavo, fiquei responsável pela execução do algoritmo de estado de enlace, que é o algoritmo de Dijkstra, o cálculo, né? E o Frederico ficou responsável pela análise das rotas da topologia dentro do emulador. Demais discussões acerca das análises e dos resultados também nós discutimos através de reuniões. Então, primeiramente, vamos verificar a topologia do sistema autônomo que o nosso grupo projetou. Temos aqui um sistema autônomo com 8 roteadores, identificados de R1 até R8. Temos também 11 enlaces conectando eles, devidamente identificados. Temos aqui em cima que o endereço IP para o sistema autônomo como um todo, ele será 130.0.0.0 com máscara 8. A máscara 8 implica que apenas o primeiro byte está identificando esse sistema autônomo, então, portanto, isso é um endereço classe A. Temos também os roteadores R1, R8, R2, R7 e R6, são roteadores de borda, que possuem redes de acesso externas, A, B, C, D e E, e essas redes elas possuem máscara 16, o que implica que os dois primeiros bytes que identificam elas, sendo endereços de classe B. Com relação à identificação dos enlaces, note que a gente utilizou máscara 30. Isso implica que os 30 primeiros bits dos 32, eles identificam esses enlaces, Então a gente pode fazer uma contagem 0, 1, 2, então cada uma dessas seria reservada para um enlace. Porém, como a gente está fazendo essa contagem a partir do terceiro bit menos significativo, a gente tem um deslocamento de 2 para a esquerda. Então essa contagem ela acaba sendo multiplicada por 4. Então teremos que um enlace será o ponto 0, o outro ponto 4, ponto 8, até ponto 40. E é isso que a gente pode verificar aqui, ponto 0, ponto 4, ponto 8. Além disso, para cada subrede aqui referente a um enlace, a gente tem que identificar as interfaces de rede. Já com relação à identificação das interfaces, a gente utiliza aqueles últimos 2 bits que sobraram do endereço do enlace. Então a gente vê que esses 2 bits eles geram 4 possibilidades. A primeira é a própria identificação do enlace, então não pode ser utilizada, e a última é reservada para broadcast. Então a gente tem sempre 2 opções de final aqui para identificar cada uma das interfaces. Então você sempre somará ou 1 ou 2. Então para o enlace final ponto 0 teremos interfaces ponto 1 e ponto 2, para o 4 ponto 5, ponto 6, para o 8 ponto 9, ponto 10 e assim por diante. E a gente pode verificar isso aqui, O enlace ponto 0 possui interface ponto 1 e ponto 2, aqui por exemplo a 16, ponto 17, ponto 18 e assim por diante. Além disso, temos aqui em vermelho os custos para transmissão em cada um desses enlaces que serão utilizados para o algoritmo de roteamento. Bom, agora eu vou falar sobre o nosso algoritmo de roteamento de estado de enlace. No caso, o nosso algoritmo é o algoritmo de Dijkstra. E eu vou mostrar aqui a execução dele manualmente, partindo do nó roteador R1. Então vamos lá, o nó R1 ele se conecta com os nós R2, R4 e R3. Então, no nó R2, qual que é o custo para chegar até ele? É 18 partindo de R1. No nó R4, qual o custo para chegar até ele? É 15 partindo de R1. E no nó R3, qual é o custo para chegar nele? É 33 partindo de R1. Os outros nós a gente não conhece, então a gente coloca infinito. Então, desses valores aqui, agora nós elegemos o menor deles e adicionamos o nosso conjunto de nós já visitados. Então, o menor é 15, ou seja, então vamos adicionar o nó R4 no nosso conjunto de nós já visitados. Muito bem. Então, agora, olhando para R4, R4 se conecta com quais nós, R4 se conecta com R2. E R4, a gente já sabe que o valor para chegar até ele é 15, então seria 15 mais 10, ou seja, 25. Porém, esse valor já é esse valor é maior do que o valor já conhecido aqui. Então a gente ignora ele e repete o menor valor, que no caso é 18, partindo de R1, que é esse caminho aqui. Bom, o nó R4 também se conecta com o nó R7. Então nós somamos aqui 15 com 48, temos a distância de
63, né, partindo de R4. Ele também se conecta com o nó R5, e somando 15 com 11 temos 26, né, partindo de R4. Aqui R3 a gente só repete esse valor na tabela. Eu esqueci de comentar que como a gente já adicionou o nó R4 no nosso conjunto de nós já visitados, nós podemos já pintar aqui essa coluna do nó R4 porque ela não vai mais aparecer. Então toda vez que a gente adiciona um novo nó no conjunto N', a gente pode pintar a coluna, o remanescente dela, porque não vai aparecer, não faz sentido aparecer de novo, porque já está aqui. Bom, continuando a análise aqui, nós olhamos todos esses valores na planilha e buscamos o menor. O menor seria 18, ou seja, o nó R2, partindo de R1. Então, então nós adicionamos o nó R2 aqui no nosso conjunto e vamos analisar agora a partir do nó R2. O nó R2 conecta com o nó R1, que já é conhecido, e se conecta com o nó R4, que também já é conhecido. Então, ou seja, ele não vai se conectar com ele mesmo, o R4 já é conhecido, então a gente só repete os valores da tabela, né? Novamente a gente procura o menor, então o menor seria 26, então é o nó R5, então a gente adiciona no R5 o nosso conjunto de nós já visitados e vamos analisar as conexões do nó R5. O nó R5 se conecta ao nó R4, que já é conhecido, se conecta ao nó R3, que ainda não é conhecido, quer dizer, não está no nosso conjunto ainda, e se conecta ao nó R8. Então vamos analisar aqui. Então nós temos qual é o menor caminho para poder chegar a R3. Então nós temos o valor para chegar até R5, que é 26, então seria 26 mais 34, que seria igual a 60. E 60 é maior do que 33, que é o valor vindo de R1, então mantém 33. Por enquanto, nós ainda também não sabemos o nó R6, então mantém infinito, porque ele ainda não apareceu a conexão dele. O nó R7 só repete o valor. Aqui nós temos o nó R8, que é a primeira vez que ele aparece. Então nós temos o valor para chegar até R5, que é 26, com 46 obtemos 72. Para chegar até R5. Bom, analisamos aqui qual que é o menor valor, no caso é o valor 33, que é para chegar até o nó R3 partindo de R1. Então vamos adicionar agora o nó R3 na nossa lista. Agora vamos analisar então o nó R3. O nó R3 se conecta com o nó R1, que é de onde a gente está saindo, com o nó R5, que nós acabamos de passar, e com o nó R6. Vamos analisar aqui a conexão com o nó R6. É a primeira vez que essa conexão aparece, então nós somamos o valor que a gente obteve para poder chegar até o R3, que foi 33, com 60 e chegamos em 93, que é o valor para chegar até R6. Aqui para R7 a gente repete o valor, aqui para R8 a gente também repete o valor. E aqui desses três valores agora a gente escolhe o menor valor. No caso, 63, que é então o nó R7. Então adicionamos o nó R7 na nossa lista agora, pintamos a coluna do R7 porque nós não vamos mais passar por ele. E vamos analisar agora o nó R7. Aqui está o nó R7, ele se conecta com o nó R4, que já é conhecido, com o nó R8, que ainda não está na lista. E só, né? São só esses dois. Então vamos analisar aqui a conexão com o nó R8. Então a gente pega o valor para chegar até R7, que nós descobrimos na iteração passada, que é 63. Somamos com 19 e chegamos a 82. Que no caso é maior do que o valor já conhecido para poder chegar até R8, que é 72 partindo de R5. Então nós mantemos o valor 72, aqui no caso a gente só repete o valor do nó R6. Novamente elegemos o menor valor, então no caso é o R8, que é com o valor 72 partindo do nó 5, e adicionamos o R8 agora na nossa coluna, nossa conjunto de nós já visitados, e fazemos análise novamente, agora partindo do R8. R8 tem conexão com R7, que já está na lista, com R5, que já está na lista, e R6. R6 ainda não está na lista. Então vamos analisar o valor dele, né? Bom, o menor valor para poder chegar até R8 foi 72. Então, no caso, somando 72 com 52, obtemos 124 para chegar até o nó R6. Esse valor é maior do que o já calculado para poder chegar até o nó R6, que é 93 partindo de R3, então nós mantemos este valor. E por fim, acaba o algoritmo porque nós adicionamos agora o nó R6 no nosso conjunto de nós já visitados, então nós já visitamos toda a rede e já temos a informação do menor caminho para poder chegar em qualquer nó. Então, por exemplo, se eu quero saber qual que é o menor caminho para poder chegar no nó 5, então eu olho aqui na tabela do nó 5, aqui, e eu sei que o menor caminho para chegar até ele é 26 partindo de R4. Então eu sei que partindo de R4 eu consigo chegar no nó 5 com um custo de 26. E se eu quiser saber esse caminho, eu vou olhando para trás. Então do nó R4, qual que foi o menor caminho? 15 partindo de R1. E assim eu consigo fazer o caminho de volta até o meu nó de origem para qualquer nó que eu quiser. Bom, agora eu vou mostrar a implementação da nossa AES no emulador. Eu vou mostrar os arquivos de configuração do emulador e os arquivos de cada VM que já foram configuradas na VM e foram passadas para fora com o cp hostlab, comando dado em cada uma delas. Então, começando pela configuração da nossa topologia física, aqui eu tenho a imagem da nossa rede e
o arquivo lab.conf, onde a gente coloca o identificador de cada enlace na nossa rede. Então aqui no roteador R1 a gente tem, como visto aqui, AS12, 14 e 13, que são essas conexões 12, 14 e 13 com os roteadores 2, 4 e 3. Também tem essa identificada por A, que é uma outra S que ele serve aqui como gateway de borda. Então a gente agora tem o roteador R2 com a mesma conexão 12 que a gente já viu antes, o mesmo nome aqui nos dois casos, e AS24 e essa conexão C com outra AS. No roteador 3 a gente tem AS13, 35 e 36. No roteador 4 a gente tem 14, 24, 45 e 47. Sempre que a mesma conexão aparece em dois roteadores, ela tem o mesmo nome para identificação aqui. R5, ele tem 35, 58, 45, como visto aqui. R6 tem 36, 68 e com essa outra rede, como visto aqui. R7 tem AS47, 78 e D, como visto aqui. E R8 tem B para outra rede, 78, 58, 68, como visto aqui. Agora, definida a nossa rede física, a gente configura a rede lógica. Nos arquivos R1 Startup, R2, R3, R4 e assim por diante, uma para cada roteador. Começando no R1, a gente tem a configuração da rede dessa outra S com o endereço 140.0.0.1. O identificador dessa rede é feita por 16 bits, então ela tem um endereçamento classe B. E a conexão com esse roteador é no final ponto 1 na Ethernet 0. E aqui no ETH1 a gente tem a conexão com outro roteador, 130.0.0.1, ponto 5 no ETH2 para R4 e ponto 9 para ETH3 com o roteador 3. Agora, por que desses endereços? A gente está usando 30 bits para identificação da rede nesses enlaces. Isso leva a gente a ter mais 2 bits para endereçamento dos roteadores. E isso daria 4 endereços, mas 2 são reservados. Então a gente tem 2 valores aqui para cada ponta da conexão, que é esse valor aqui mais 1 e mais 2, já que o primeiro e o último endereços estão reservados. Então é por isso que a gente sempre coloca aqui ou mais 1 ou mais 2, dependendo do roteador, que é o que a gente vê nessas caixinhas aqui. Se aqui, por exemplo, acaba com ponto 4, a gente tem ponto 5 e ponto 6. Esse mesmo padrão é visto no restante dos roteadores. No R2 a gente tem a conexão 130.0.0.2, porque aqui já é ponto 1, e ponto 0.0.13, porque a rede é ponto 12 e o outro é o ponto 14. E essa conexão com outra S, 160.0.0.1, que é para essa interface TH2. Para o R3, a gente tem 130.0.0.10, já que aqui é o ponto 9 e a rede é ponto 8. 130.0.0.33, já que essa rede é 32, aqui é o 33, aqui é o 34. E 130.0.0.41, já que essa rede é ponto 40 e aqui já é o 42. Seguindo aqui, o R4 tem o 130.0.0.6 dessa conexão, ponto 14 dessa conexão no ETH1 e ponto 17 nessa conexão e ponto 29 aqui. O padrão continua o mesmo na questão da identificação da rede. No R5 é o mesmo tipo aqui, 130.0.0.34 aqui, porque o 33 é aqui, o 32 é da rede e o próximo é reservado também. Aqui a gente tem ponto 30, nesse caso aqui para TH1, e ponto 25 para a conexão com R8. O R6 ele tem a conexão com R2, com R8 e R3, e ponto 1 no 180 aqui, com 16 bits no endereço dele para outra rede. O R7 também tem outra rede, como visto aqui, para 170. A gente sempre usa o ponto 1 saindo para outra rede, mas podia ser qualquer endereço. E aqui no 8, a gente também tem a conexão para a rede B com o 150
.0.0.1, como visto aqui. Então a gente sempre passa aqui a interface ETH. Agora, passando dentro de cada VM, a gente tem o arquivo demos com a configuração, né? Ele é igual em todas. A gente ativa aqui o nosso serviço Zebra e o OSPFD, que é o nosso protocolo de roteamento intra-S. No zebra.conf a gente coloca aqui o hostname e uma senha padrão aqui para não ter problemas. E agora a gente entra no ospfd.conf de cada roteador. Então, começando pelo R1, ele tem o nome dele, a gente põe a nossa senha padrão, isso vai se repetir em todos os roteadores. E em cada interface ETH a gente coloca o OSPF, a configuração com custo, exatamente como visto no nosso diagrama. Então a gente vê aqui o 18, o 15 e o 33, que são os vistos nesses enlaces. E depois a gente coloca o network com os endereços de rede dos outros enlaces. Então aqui, 140, sempre endereço de rede, né? Então o 130, o ponto 0, ponto 4 e ponto 8, área 0, eles estão na mesma área. Então esses endereços é onde ele vai fazer a disseminação da informação que ele tem para o OSPF manter o estado de enlace, onde cada nó monta a rede localmente lá com ele. Então ele passa essas informações adiante aqui. Em todos os roteadores eles vão estar na mesma área, porque a gente está lidando com um caso muito simples, onde a gente tem poucos nós na rede. Aqui, passando para o roteador 2, é a mesma coisa, né? A gente coloca os pesos, como visto na imagem, 18, 10 e 10, e os endereços da rede onde ele está conectado para fazer a troca de informação. No R3 também, a gente tem 3 enlaces, 33, 34 e 60 como pesos, e os endereços da rede para comunicação. E R4, também 4 pesos, 15, 10, 48, 11, e os endereços de rede dos enlaces onde ele está ligado. R5, mesma coisa, 3 enlaces, os endereços para transmitir a informação e os custos 34, 11, 46. Para R6, a gente tem 3 conexões, 2 enlaces aqui com outros e a conexão para outra rede, que também tem um custo, e os endereços delas. R7, a gente tem conexão aqui e aqui, 48 e 19 o peso, 15 com a outra rede, os endereços das conexões. E o R8, aqui a gente tem os pesos 5, 19, 46 e 52, cada um na sua interface Ethernet correta, né? E os endereços para passar a informação. No final de cada arquivo a gente também tem o endereço para ele salvar o log do Quagga quando ele executa. E a gente tem aqui a nossa rede. Lembrando que o endereço da rede como um todo, no nosso AS, ela é classe A, tendo só 8 bits aqui para identificar a nossa AS. Então, para verificar a implementação do OSPF no Netkit, a gente roda o comando lstart para iniciar a emulação. Então agora a gente espera abrir as máquinas virtuais para cada um dos 8 roteadores. Então agora, com as 8 máquinas abertas, aqui temos 4 e mais 4, vamos rodar o comando para iniciar o daemon do Quagga. Após aguardar um pouco para que todos os roteadores se comuniquem, a gente pode vir aqui no roteador 1 e colocar o comando route. Com o comando route, aqui toda a tabela de roteamento está exibida. Podemos ver que os valores aqui dos custos para atingir esses IPs de destino já estão calculados. Vamos dar um maior enfoque aqui para as redes de acesso. Então, primeiramente, a rede 150.0.0.0. A gente pode ver que o caminho mínimo para ela foi calculado que o custo é 77. Se a gente for ver aqui, essa rede, na verdade, é essa rede B. Então, o custo mínimo seria, teoricamente, o custo mínimo para chegar até R8 mais 5. De acordo com o que a gente rodou na mão, seria 72. Então, 72 mais 5, 77. Exatamente como está exibido aqui. Com a ferramenta traceroute, a gente pode verificar se essa rota realmente foi a tomada. Aqui a gente pode ver que ele utilizou a interface .6 a .30, depois ele já chegou na 150.1. Então podemos ver que ele foi de R1 para R4, pois usou a interface 6, e de R4 para R5, utilizando a interface 30. Após isso, ele já foi diretamente para o nó que contém a interface .1 de acesso à rede.
que realmente é o caminho mínimo de acordo com os nossos cálculos. Agora, para a rede 160.000, o custo mínimo foi calculado como 28. A rede está aqui, é a rede C, e o 28 seria esse 18 mais 10. Então, o caminho mínimo para R2 foi calculado que foi o 18. E como a gente tinha visto anteriormente, ele realmente é o 18, é o caminho mínimo. Então, ele acaba tomando essa rota. Vamos observar com a ferramenta Traceroute se ela foi realmente a tomada. Podemos ver que foi feito apenas um salto, já utilizando diretamente, já pulando diretamente para o roteador que contém a interface .1 da rede de acesso. Agora, para atingir a 170.000, o caminho mínimo tem custo 78. A 170.000, na verdade é essa D aqui, e ela seria então 15 mais o caminho mínimo para chegar até R7. Então, o caminho mínimo para chegar até R7 vimos que é 63, e 63 mais 15 dá 78, exatamente como está aqui na nossa tabela de roteamento. Aqui, através da ferramenta Traceroute, a gente pode ver que houveram dois pulos, primeiro um para a interface .6 e depois já para a interface que liga a rede de acesso. Então, isso implica que o pulo primeiro foi de R1 para R4, depois de R4 para R7. Então, o 15 mais 48, que de fato é o caminho mínimo de 63 até R7. E por fim, vamos ver para atingir o 180.000. Aqui foi dito que o custo é 98 do caminho mínimo. Essa rede está aqui, então, portanto, o custo seria o custo mínimo para atingir R6 mais 5. E o custo mínimo para atingir R6, de acordo com o que a gente rodou manualmente, seria 93. Então, 93 mais 5, 98. Exatamente como apresenta a nossa tabela de roteamento. A gente pode observar com a ferramenta Traceroute que, na verdade, foram dados apenas dois saltos, né, utilizando a interface .10 e depois já vai diretamente para o roteador que contém a interface para a rede de acesso. Então, a interface .10 indica que foi o pulo de R1 para R3 e depois de R3 para R6, que realmente é o caminho mínimo, né, que tem custo 93, assim como a gente tinha previsto. Bom, fazendo uma autoavaliação do grupo agora, esse trabalho permitiu a nós ter um maior conhecimento do emulador NetKit, nos permitiu definir e implementar o nosso próprio sistema autônomo, nos permitiu também ter um maior conhecimento sobre como um sistema autônomo calcula o menor caminho de roteamento e, através do emulador, verificar que o nosso cálculo, calculado manualmente do menor caminho, bateu com o caminho percorrido automaticamente pelo emulador. Eu acredito que isso seja tudo. Muito obrigado por assistir e até a próxima.